E olha só, você já ouviu falar de DPOC? É doença pulmonar obstrutiva crônica, também conhecida como enfisema pulmonar, né, Thaís? Esse é o assunto da reportagem especial de hoje. Pois é, Alexandre, vocês vão conhecer a partir de agora histórias de pessoas que contraíram essa doença e convivem hoje com uma série de limitações. Também vão acompanhar durante a reportagem um pouco do trabalho que é desenvolvido pelo Instituto RIC de Responsabilidade Social, que atua na prevenção da DPOC. Considerada a sexta causa de mortalidade no mundo e a quinta no país, a DPOC é progressiva e incapacitante. A doença é causada pela inflamação das vias aéreas, decorrente da inalação de substâncias tóxicas. A principal é a fumaça do cigarro, mas a poluição é um outro fator que influencia no desenvolvimento da DPOC. O seu Ivo fumou bastante durante muito tempo e quando chegou próximo dos 50 anos, começou a sentir um cansaço fora do normal. Descobriu que tinha DPOC. Deixei de fazer várias coisas, gostava de jogar futebol, de nadar, de dançar. Isso eu parei, de cara parar que eu não conseguia. A incapacidade dos movimentos aparece porque a inflamação das vias aéreas não atinge apenas os pulmões. Através da circulação, afeta também o cérebro, o coração, o intestino, os ossos e os músculos. O seu Oscar convive com a DPOC há mais de 5 anos. E o caso dele é considerado grave pelos médicos. Uma simples tarefa como essa de fazer a barba, para ele, já se torna praticamente impossível. Varrer a casa também é atividade complicada para o portador da doença. Seu Oscar tem apenas 30% do pulmão em bom estado. O dia a dia dele não é nada fácil. As dificuldades e as limitações são muitas e qualquer descuido pode provocar uma crise. Como se estivesse infartando quando você entra em crise, né? O ar não chega ao pulmão, dá um desespero danado. Aí você tem que correr para o hospital ou para a UPA, né? Aí chegando lá, já joga a gente no oxigênio, já vem com o remédio adequado, os broncodilatadores, né? Eles aplicam, aí ali vai melhorando, aí faz nebulização. Aí quando a crise não é muito grave, né? Aí fica mais ou menos umas 4, 6 horas em observação. Se ela persiste, aí internam a gente. Mas afinal, a DPOC tem cura? Hoje a gente não pode dizer que a DPOC tenha cura. É uma doença tratável, é uma doença prevenível, principalmente. A gente pode prevenir DPOC, tá? E é uma doença que a gente pode controlar ela no passar dos anos. Mas eu não posso dizer que eu consiga curar a DPOC. Uma vez que essa inflamação se instale dentro das vias aéreas, mesmo que a pessoa pare de fumar, essa inflamação persiste. O diagnóstico da DPOC é feito através de um exame de espirometria, que indica o nível da respiração e a idade do pulmão. O seu Ivo, que nós mostramos no início da reportagem, tem 56 anos, mas o pulmão dele já tem 80. Além do tratamento com remédios, ele faz musculação e participa de um programa de reabilitação pulmonar que é desenvolvido na UDESC, em Florianópolis. Aqui, todos são portadores da DPOC e foram indicados pelos médicos. A reabilitação ela é focada em reabilitar a musculatura e toda a parte cardiovascular desses pacientes. Então, com essa reabilitação, eles acabam tendo menor falta de ar para fazer as atividades da vida diária e os objetivos disso é de o indivíduo ele melhorar o seu hábito de vida, ele passar a ser um indivíduo mais ativo. O seu Oscar também faz parte do grupo e o caso dele é tão grave que durante a caminhada na esteira ele precisa ficar conectado ao tubo de oxigênio o tempo inteiro. As dificuldades são muitas. Mas com os exercícios, hoje ele se sente bem melhor. Caminhada melhorou, tomar banho melhorou, porque são exercícios específicos para o pulmão, né? Para fortalecer o pulmão, para os elos abrirem,
ter uma ventilação melhor. Mesmo fazendo os exercícios de reabilitação pulmonar, os pacientes não podem abandonar os medicamentos. Segundo os médicos, alguns estão disponíveis no SUS, outros não, e os custos são altos. A maneira que esses remédios atuam na DPOC são várias. A principal é dilatar as vias aéreas, dilatar os brônquios. E para isso, a maneira que a gente encontrou de tratar mais efetiva é usar um remédio por via inalatória. Usar um dispositivo como esse, que libera uma substância para dentro das vias aéreas, e essa substância vai dilatar as vias aéreas e facilita a entrada de ar para dentro dos pulmões. O RIC fundou em 2010 o Instituto RIC, que tem como objetivo orientar e conscientizar a população sobre os hábitos saudáveis e também sobre a importância de prevenir a DPOC. No início do ano, uma forte campanha foi lançada em Santa Catarina e também no Paraná. Um pulmão inflável foi instalado no centro de Florianópolis e de Curitiba, para que as pessoas pudessem conhecer o órgão e os malefícios que podem ser causados pela poluição e pelo tabagismo. 25 milhões de fumantes no Brasil, gastamos em torno de 210 milhões de reais, que uma vez nós conseguindo lembrá-los que é possível deixar de fumar ou nem começar a fumar, talvez esse dinheiro possa ser alocado para outras funções que sejam de doenças contagiosas, por exemplo. Deixar de fumar não é tarefa fácil, mas também não é impossível. Apesar de tarde, seu Ivo e seu Oscar conseguiram vencer o vício. Eles não puderam evitar o desenvolvimento da DPOC, mas com certeza terão o tempo de vida prolongado. E olha, o Instituto RIC tem aí um projeto para o ano que vem para identificar, né, possíveis pacientes de DPOC. Não é mesmo, verdade. Thaís? A partir de fevereiro, 1.200 casas vão receber a visita de médicos que fazem parte deste projeto. Para saber, eles vão detectar se existem pessoas que têm sintomas de DPOC. E os que apresentarem vão ser encaminhados para tratamento lá no hospital universitário. Pois é, com isso eles vão conseguir saber quantas pessoas aqui no estado têm a DPOC, porque ainda não tem uma estatística, né? Não tem essa estatística. Só no Brasil são 7 milhões de brasileiros. É muita gente, né? Muita gente. Então tem que tomar cuidado e aproveitar, então, esse projeto do Instituto RIC.